Inconfidência Mineira, Conjuração Mineira, Tiradentes, Forca, Iluminismo, Opressão, Loucura ou Racionalidade, Oportunismo ou Altruísmo. Nesta aula vamos conhecer esse episódio da história do Brasil, o qual divide opiniões até hoje. Lá para as bandas das Minas Gerais ocorreu a tal da Inconfidência. Pega o teu pão de queijo, aproveita a vinheta, te inscreve no canal, dá aquele like bacana para fortalecer e enquanto a vinheta rola, é rapidinho. Tá esperando o quê? Clica no like ali rapidinho, te inscreve, eu já volto, é pai bola! A administração pombalina terminou em 1777. Com a morte do rei Dom José I, apesar das reformas, a economia portuguesa não conseguiu se fortalecer e com o declínio acentuado da mineração, o valor mínimo de 100 arrobas anuais de imposto estipulado pelo governo português raramente era cumprido. Ou seja, os mineradores não conseguiam pagar esse imposto. Que, aliás, esse imposto, que era a quinta parte, por sinal, era muito menos do que é hoje. Daí está a origem do termo o quinto dos infernos. Mas seguimos na Inconfidência. As dificuldades em Minas Gerais se agravavam após autoridades do reino decretarem uma série de medidas restritivas na colônia. Entre essas medidas, destacou-se o Alvará de 1785, que proibia o funcionamento de manufaturas têxteis no território colonial, exceção dos tecidos grossos de algodão destinados ao vestuário dos escravos e usados para empacotar vários produtos. Que bacana, né? Os escravos usavam o mesmo tecido que empacotavam os produtos. Devia ser maravilhoso, coitado dos caras, imagina aquele tecido grotesco na pele. É difícil. Ô Brasil, né? Pátria mãe gentil pra quem? Eu sempre me pergunto isso. A imposição da metrópole paralisou a produção local, obrigando os colonos a importarem diversas mercadorias, o que agravou a crise. A situação atingiu o auge em 1788, quando o novo governador da capitania de Minas Gerais, Luiz Antônio Furtado Mendonça, o Visconde de Barbacena, chegou com ordens da coroa para aumentar a receita e reforçar o controle colonial português na capitania. O governador deveria cobrar os quintos em atraso e aplicar a derrama. Ou seja, tinha que pagar o imposto e se não conseguisse pagar esse imposto, os caras entravam na tua casa e confiscavam o que tu tinha. Imagina lá nos dias de hoje. Ah, tu não pagou todo o imposto, vai entrar lá, vai pegar a tua TV de LCD, vai pegar o teu Play 4, teu Play 5, teu Play 3, vai pegar o teu som, o teu fogão, o teu micro-ondas. Era assim que funcionava a derrama. Imaginem que absurdo. Obviamente que, na época, a notícia alarmou os habitantes da capitania, criando condições favoráveis para o início de uma conspiração, conhecida como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, como a maior parte de nós conhece. Em sua maioria, os conjurados atuavam como contratadores e integravam a elite colonial. Mineradores, fazendeiros, padres, funcionários públicos, advogados e militantes de alta patente compunham esse grupo. Até parece que funcionário público hoje é elite, né? O professor deve ser uma baita de elite. Elite do quê? Elite da conta do bar ali fiado. Não pode? Seguimos. Entre eles, essa elite, destacaram-se os advogados Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, que eram também poetas. José Álvares Maciel, especialista em mineralogia. Os padres Luiz Vieira da Silva e José da Silva de Oliveira Rolim, filho de um contratador de diamantes, gente. Além dos contratadores também, João Rodrigues de Macedo e Joaquim Silvério dos Reis. E do alferes, o mais chinelo de todos, Joaquim José da Silva Xavier. Não é à toa que ele pagou com a vida, porque ele era o mais chinelo. E no Brasil, sempre o chinelo se rala e o rico consegue delação premiada e não paga nada e consegue a liberdade e continua talvez numa prisão domiciliar com as suas Ferraris, as suas piscinas e as suas empregadas para servir. Ei, Brasilzão! Na história, vai do século XVIII ao século XXI,
Sempre a mesma palhaçada. Antes de continuar, gente, eu quero falar sobre as mulheres da Inconfidência Mineira. As mulheres tiveram lá o seu papel, pois no programa dos Conjurados, a única alusão à mulher indicava que aquelas que gerassem um determinado número de filhos receberiam um prêmio pago pelo Estado, deixando evidente o papel relegado às mulheres daquela sociedade altamente patriarcal, ou seja, eram só para parir mesmo. As mulheres eram colocadas de lado e os caras queriam fazer uma inconfidência, os caras queriam fazer uma república, e isso ainda foi usado para fazer propaganda do Brasil. Estuda história e tu vai ver o quanto mentem pra ti. Mas, nos autos da Devassa, que não é a cerveja Devassa, mas sim o registro do processo contra os conjurados, aparecem os nomes de mulheres que, por interesses pessoais, familiares e afetivos, tiveram relação com essa sublevação. Entre elas, haviam costureiras, negras forras e escravas. Para quem não sabe o que é forro, tá? É o negro que conseguiu deixar de ser escravo, tá? Ele conseguiu a sua carta de alforria. Essas mulheres eram citadas como testemunhas por terem conhecimento sobre a conspiração, e também outras pertencentes à elite, como Bárbara Heliodora, esposa de um dos inconfidentes, que conhecia os planos da conjuração e aspirava a posições de destaque, caso a insurreição tivesse sucesso. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, por sua vez, denunciou a traição de Joaquim Silvério e impediu que o inconfidente Francisco Antônio de Oliveira Lopes, que era o seu marido, denunciasse seus companheiros, queimando documentos que poderiam incriminá-los. Acusada de participação no movimento, Hipólita foi punida, perdeu bens e sua parte na partilha conjugal. Mas ela contestou a decisão das autoridades e acabou recuperando seu patrimônio. Ô, Hipólita, hein? Essa Hipólita é uma mulher de valor, imagine isso pra época, né? Mas, afinal de contas, quais eram os objetivos dos conjurados, dos inconfidentes? Será que eram altruístas ou visavam basicamente seus umbigos? Muitos dos conjurados tinham em comum a formação em prestigiadas universidades europeias, onde discutiam as ideias iluministas, e em especial as condições que tinham levado à Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. Influenciados por esses ideais, os revoltosos pretendiam proclamar uma república na capitania de Minas Gerais, no mesmo dia em que fosse declarada a derrama. Como a cobrança dos impostos afetaria grande parte da população, os conjurados acreditavam que obteriam apoio no levante. Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa e Luiz Vieira da Silva seriam os responsáveis pela organização do novo governo. Caberia a esse grupo redigir uma constituição. O plano militar, sustentado por um sistema de guerrilha, tinha a defesa por objetivo principal. Assim, os inconfidentes criaram símbolos nacionais, como a bandeira para a nova república, que teria capital em São João del Rei, e uma universidade instalada em Vila Rica. Após isso, o plano também previa a tomada das instalações da Casa da Moeda, a extinção do monopólio estatal sobre a extração de diamantes, a anistia das dívidas com a coroa portuguesa, a separação entre igreja e Estado, e várias outras medidas também mais progressistas. Já a maioria dos conjurados era proprietária de escravos, o que deixou a questão da escravidão indefinida, para não dizer que na real os caras não queriam o fim da escravidão. Muitos documentos relatam que a esmagadora maioria dos inconfidentes não queria acabar com a escravidão. Na verdade, queriam o seu umbigo, o bem-estar do seu umbigo, dos interesses mais elitistas. A questão popular e a questão escravista, vamos deixar de lado. Ou seja, indefinida para alguns, certa para outros, não podemos esquecer que na independência dos Estados Unidos, os negros continuaram escravos, assim como a Revolução Francesa, que tem seu início no mesmo ano, ou seja, em 1789,
também não aboliu a escravidão em suas colônias. Nos últimos meses de 1788, os conjurados esperavam a execução da derrama pelo Visconde de Barbacena. Só que a cobrança dos impostos atrasados não foi feita e os planos dos revoltosos foram interrompidos. Entre fevereiro e março do ano seguinte, o governador criou uma situação de terror na capitania ao convocar algumas pessoas a comparecer à Junta Real da Fazenda, a fim de efetuar os pagamentos atrasados. Entre elas estava Joaquim Silvério dos Reis. Era caguete sim, era caguete sim. A polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Que ficou conhecido como Judas da Inconfidência. Na verdade, o cara foi Judas até ali, né, gente? Pois ele aceitou denunciar os companheiros em troca do perdão de sua dívida e um prêmio pela lealdade à coroa. Gente, pensa comigo. Os caras sabiam que ele era o Inconfidente. Os caras apertaram e disseram: se tu contar, a gente te perdoa a tua dívida e ainda te dá uma grana por lealdade à coroa. Se tu ficar quieto, nós já sabemos que tu é um dos conjurados. Nós vamos te prender, provavelmente tu vai morrer enforcado, esquartejado, etc e tal. Tu que escolhe. Nesse contexto, ele pensou: cara, o que eu vou fazer? Vou contar, porque vou tirar o meu da reta. Essa era a ideia. Não que isso seja nobre, mas o cara tava entre a cruz e a espada. Então, assim, se tu já é meio canalhazinha, tu vai morrer pelo ideal? Não, né? Então ele tirou dele da reta. Essa é a real. Hoje, inclusive, chamamos isso de delação premiada. O que na vila é alcaguete, é X9, é dedo duro. Mas lá entre as elites é delação premiada. É brabo, né? Os conjurados foram presos e enviados para o Rio de Janeiro, capital da colônia, onde esperaram julgamento. A primeira devassa contra os conspiradores foi aberta em maio de 1789 e os réus foram culpados pelo crime de lesa majestade. 11 deles foram sentenciados à morte. Contudo, apenas Tiradentes, que assumiu sua participação nos planos, foi executado e esquartejado. Seus restos mortais foram expostos ao público para servir de exemplo à população. Olha o que acontece contigo se mexer com a coroa. Imagina as pessoas passando... Imagina tu na praça, assim, passar, tá lá a cabeça do cara num poste, a perna no outro, o tronco no outro. Cara, é macabro isso, né? Para que ninguém ousasse se levantar contra a coroa. Só que engraçado que só o mais humilde que pagou esse preço. Os demais condenados tiveram suas sentenças alteradas para degredo perpétuo, ou seja, foram expulsos do Brasil, da colônia, que hoje é o Brasil, para as colônias na África. Alguns cumpriram prisão temporária e tiveram seus bens confiscados. Para finalizar, gente, eu quero destacar que em momento algum a Inconfidência Mineira pretendia a independência do Brasil como um todo, mas sim daquela região, pois a logística e o sistema de comunicação não permitiam tal façanha. Assim como Tiradentes, que acabou sendo o único a ser executado, porque alguém tinha que servir de exemplo para que ninguém mais ousasse desafiar a coroa portuguesa. Curioso de tudo isso é que Tiradentes, depois de enforcado e esquartejado, recebeu perdão através de uma carta de Dona Maria I, conhecida como Maria a Louca, aquela que era mãe do Dom João VI e avó do Dom Pedro I. Só que a correspondência chegou atrasada e o alferes já tinha sido executado há alguns meses. Viu só o que um atraso não faz? Se tivesse o WhatsApp na época não tinha acontecido, se tivesse internet, né, não tinha acontecido. Telégrafo, não, mas a carta vinha do navio, até chegar lá a informação. Viram quanto o avanço das comunicações foi importante? Talvez os Inconfidentes fizessem a independência do Brasil naqueles moldes lá dos Estados Unidos, mas fizesse, porque ia ter comunicação entre todo mundo. Não tinha, não dava, só na região. Não deu pra perdoar o Tiradentes porque também não tinha comunicação. E tu acha que é ruim a tua vida hoje com a internet, toda a informaçãozinha aí. Ah, tem que assistir aula. Não, mas tem a videoaula. Ah, eu tenho que fazer trabalho. Tá ali o Google pra pesquisar. Ah, eu tenho que avisar minha tia que eu não vou no churrasco de domingo. Mentira, pro churrasco tu vai. Aí é só mandar um WhatsApp.
o mundo é outro, né, gente? Quero falar também, gente, do feriado de Tiradentes. Aquele que quase ninguém sabe por que é feriado no dia 21 de abril. Exato, o dia 21 de abril de 1792 foi a data da sua execução. Mas isso, até a proclamação da República do Brasil, ninguém ligava. Mas a nascente república precisava de um herói, um mito. Eu tenho medo de falar a palavra mito hoje, mas segue o baile. O qual tenha lutado pela liberdade, sendo que já no século XIX o movimento republicano elegeu Tiradentes como mártir cívico, religioso e antimonarquista, fazendo prosperar as pinturas que o aproximam da imagem de Cristo. Portanto, logo após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o dia 21 tornou-se feriado nacional, sendo ainda mais enfatizado a figura militar e patriota de Tiradentes durante aquela ditadura militar, a ditadura civil-militar brasileira, ocorrida lá entre 1964 até 1985. Joaquim José da Silva Xavier, que fazia bico de dentista nas horas vagas, daí ao cunho, o apelido de Tiradentes, foi um sonhador, um lunático ou um herói? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Um fraternal abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau, valeu!